Olá, pessoal. Eu sou a professora Flávia Viana. Sou advogada, especialista em licitações, atuo há 21 anos nesse mercado. Sou também escritora, hoje com 8 livros publicados e centenas de artigos jurídicos sobre licitações. Mas o motivo desse vídeo aqui é que eu realmente queria contar para vocês um pouquinho mais da minha história. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu entrei no mundo das licitações? E é muito comum, né? Os meus alunos, às vezes, eles perguntam, né? Querem saber como é que eu comecei, como é que eu caí nessa área. Então, hoje, eu quero contar a minha história para vocês. Eu sou professora hoje exclusiva da Viana e Consultores, que é uma escola de capacitação em licitações, que foi fundada pelo meu pai, Mário Viana, em 1989. E antes de falar de mim, eu preciso te contar como que a Viana começou. E para isso eu vou iniciar aqui pela história do meu pai. Então, o meu pai, ele é professor de matemática, ele é formado pela USP, ele veio de uma família muito humilde. Os meus avós, por parte de pai, meu avô, ele era operário, eu não cheguei a conhecê-lo, né? Ele morreu muito cedo. E a minha avó, ela era costureira. E por parte da minha mãe também é professora de letras, e os meus avós, por parte de mãe, meu avô, ele era mecânico, a minha avó, ela era do lar. Então, os meus pais, eles são professores de ensino técnico, colegial, supletivo. Por isso, muitos se enganam quem pensa que eu sou filha de advogado, que eu já cheguei aqui com um berço pronto e tudo mastigado. Nada disso. Os meus pais, eles se conheceram dando aula em uma escola municipal, né? E eles se casaram, tiveram 3 filhos. Então, eu sou a caçula, sou a mais nova. Tenho um irmão do meio, que é o Silvio. O Silvio, muitos de vocês já conhecem, né? O Silvio fala bastante com vocês, a gente trabalha lado a lado. E o meu outro irmão mais velho, que é o Cássio. E como que a gente entrou nessa área de licitações? O meu pai, em um certo momento, ele parou de dar aula e ele foi trabalhar lá na Telesp, a antiga Telefônica. E lá, ele trabalhou por muitos anos como analista de organização e métodos. E em um determinado dia, em um final de semana, ele já estava cansado, estava saturado, não aguentava mais o chefe dele, que o trabalho na Telesp, ele já tinha se tornado insuportável para o meu pai, né? Então, ele ia trabalhar desanimado, cansado, tinha problemas com o chefe, mas ele não tinha coragem de sair de lá. Com 3 crianças pequenas, a situação difícil lá em casa, então imagina, né? Até que, um final de semana, ele foi para um jogo de futebol com os amigos do trabalho, chegou lá, o chefe dele estava lá, e eles acabaram discutindo, ali mesmo, no jogo. E meu pai perdeu a cabeça no meio do jogo, aproveitou na hora que a bola parou lá no pé dele. O que ele fez? Ele mirou em cheio no chefe, deu uma bica na bola com toda a força para acertar o chefe. O chefe desviou, a bola acabou não acertando, mas ficou nítido ali para todo mundo que ele simplesmente chutou a bola para acertar o chefe dele e saiu do jogo, virou as costas e foi embora. E aí na segunda-feira, quando ele voltou para trabalhar, o chefe estava lá na porta esperando ele chegar e falou: Mário, você tem 1 mês para implantar o sistema de licitações aqui na Telesp. 1 mês. Se em 1 mês o sistema de licitações de compras aqui não estiver funcionando perfeitamente, você está no olho da rua. Gente, o sistema de licitações daquela época era algo indecifrável, ninguém sabia mexer com aquilo, ninguém queria mexer com aquilo, ninguém entendia nada daquilo. Então as pessoas, elas tinham pavor só de ouvir falar o nome licitações, né? Então ele pegou
tudo aquele monte de arquivo. Na época era o decreto 2300, né, de 1986, e ele leu aquilo, obviamente não conseguiu entender nada, saiu na rua que nem um louco, desesperado em tudo quanto era sebo em São Paulo, comprou todos os livros que existiam na época em sebo, né? A coleção do professor Eli Lopes Meireles, professor Celto Antônio Bandeiras de Mello. Então, ele não tinha ninguém que o ajudasse naquela época, né? Não tinha curso, não tinha nada. E aí você imagina, um matemático, não era advogado, não tinha nenhum advogado na minha família que ele pudesse pedir uma ajuda, que ele pudesse solicitar nada, ninguém. Era ele sozinho para aprender e colocar tudo aquilo em prática em um mês, ou ele estaria no olho da rua, como o chefe dele ameaçou. Enfim, ele engoliu todos os livros, ele engoliu todo aquele material. Ele mal dormia à noite. Em um mês, minha mãe falava, né, que o cabelo dele era bem escuro. Em um mês ele ficou com todos os cabelos da cabeça branco e que o cabelo dele caía assim, em cima da mesa, em cima dos livros, né, caía de nervoso. Um esforço desumano, um esforço descomunal. Mas em um mês ele tinha organizado e estava implementando todo o sistema operacional de licitações lá na Telesp. E a partir daí, ele ficou 5 anos organizando as legislações de licitações lá na Telesp, dando treinamento na própria Telesp sobre essas legislações. E daí, quando ele se apaixonou por essa área, ele saiu da Telesp e fundou a Viane Consultores. Então, isso foi em 1989. Então, eu era criança, de tudo, né? Tinha 4 anos quando foi fundada. E eu posso afirmar para vocês que o primeiro curso de licitações que eu assisti foi com 5 ou 6 anos de idade, que acabou que um dia não tinha com quem me deixar. E eu fui com meu pai para um curso. Sempre era muito quieta, né? Muito tímida, então eu fiquei sentadinha no cantinho da sala, desenhando, né? Esperando meu pai terminar de dar aula. E depois de um tempo, meu pai começou a dar aula com outros professores. Professor Carlos Ari, professor Gessé Torres, professor Jacobi, professor Toshio Mukai, o saudoso professor Dionísio Gasparini. Todos esses professores que eu tenho um respeito e uma admiração enormes. Eles eram da mesma época que o meu pai. Até que chegou um momento, quando eu estava com 14 anos de idade, eu falei, bom, vou trabalhar com licitações. Eu quero trabalhar com isso. E meu pai já não dava mais aula nessa época, né? Ele já tinha parado de dar aula de licitações, não dava mais aula, já tinha um outro grupo de professores e eu literalmente comecei a me matricular em tudo quanto era treinamento, não só pela Viana. Todas as escolas, as empresas que existiam naquela época, não eram muitas, mas me matriculei em todos os cursos, li todos os livros que você pode imaginar em licitações. A gente tem uma biblioteca gigantesca de livros que realmente foram lidos várias vezes, né? Tantos livros que meu pai já tinha lá do sebo e todos os outros que eu comecei a comprar quando eu iniciei na área. E olha, eu iniciei na área em 1999. Então imagina, né? Comprando livros desde 1999. Eu nem sei dizer quantos livros a gente tem. Todos os livros sobre licitações eu comprava, tá? Mas enfim, o caso é que eu cheguei na conclusão, naquela época, olha só, que eu era burra. Eu simplesmente não conseguia entender os livros, né? As aulas que eu assistia, eu não conseguia entender os que os professores explicavam. A linguagem era muito jurídica, era uma linguagem mega complicada, muito difícil. E, logicamente, eu não era advogada naquela época, eu não tinha nem idade para estar na faculdade, né? Mas eu precisava trabalhar
com aquilo. Eu precisava entender aquilo. Ou era isso, ou era desistir. E eu simplesmente não conseguia. Não fazia sentido. Todo aquele bolo de informações difíceis de entender. Então, eu comecei a trabalhar auxiliando outros professores, tá? Eles davam assessoria, consultoria em licitações, e eu ia junto, carregando a pasta dos professores, acompanhava todo passo a passo, tanto do lado do fornecedor, empresas de segmentos dos mais variados, quanto do lado do servidor público, do órgão comprador. Então, eu acompanhava vários estudos de caso, várias resoluções, vários problemas, tudo quanto era questão espinhosa, eu acompanhava, anotava tudo. E meus estudos, meu trabalho com licitações começou, então, quando eu tinha 14 anos, em 1999, de forma árdua, estudando muito, batalhando muito, mas com muita dificuldade. Realmente muita dificuldade. Tanto que várias vezes eu realmente pensava, isso aqui não é para mim. Não dá para continuar. Não sei como é que meu pai conseguiu. Não sendo formado em direito, não dá. É totalmente impossível, né? Eu li, às vezes, um livro 2, 3 vezes e aí eu não conseguia assimilar. E o pouco que eu entendia, eu acabava esquecendo. Eu ia nas aulas, por mais que eu prestasse atenção. Imagina só, aquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha nem internet do celular. Quem tinha celular naquela época era um simples telefone. E eu ficava prestando muita atenção o tempo todo na aula. E eu entendia muito pouco. Pensava, puxa, será que tá todo mundo entendendo? Só eu que não tô? E, claro, eu comecei a ficar com essa frustração dentro de mim. E aí, eu coloquei na minha cabeça que a única forma de realmente trabalhar com licitações era se você fosse um advogado muito conceituado. E eu me joguei por causa disso de cabeça e fui realmente trilhar o caminho mais difícil. Eu me formei em direito, virei advogada. Quando eu me formei, a minha tese de graduação foi aprovada com 10, com louvor pela minha banca, que os meus professores lá da faculdade me ajudaram na publicação do meu primeiro livro, que foi o livro Ferramenta contra o Fracionamento Ilegal de Despesa e a sua solução pelo sistema de registro de preços e pelo pregão. E daí eu consegui publicar. Eu tinha 22 anos naquela época, né? E a partir daí eu comecei uma corrida contra o tempo de escrever artigo, escrever livro. Então hoje eu tenho 8 livros publicados. Eu entrei como articulista e colunista em todas as revistas, todos os periódicos de licitações que existem no Brasil. Virei professora de licitações, fiz especialização em Direito Administrativo na PUC de São Paulo e comecei a ministrar treinamentos em todo o Brasil. E daí muitos anos se passaram e nesse caminho essencialmente jurídico, estudando, trabalhando muito, ganhando muito bem, mas chegou um momento, com tudo o que eu tinha realizado e construído, que aconteceu uma reviravolta aqui na minha vida. Quer dizer, na época que me aconteceu isso, eu não tive clareza. Eu recebi esse acontecimento como uma desgraça. Eu falava, por quê? Por que justo comigo e por que justo agora? Né? Eu desenvolvi uma doença rara, autoimune, e com essa correria, pelo meu perfeccionismo, tudo tinha que estar perfeito. Eu não admitia um erro no meu trabalho. E eu simplesmente desenvolvi, por estresse, que foi o gatilho, né? Uma doença autoimune rara. Primeiro, só um parênteses aqui, pessoal. Prestem atenção. Olha, essa doença aqui, ela é autoimune, então ela não é contagiosa. Então fiquem tranquilos, se a gente se encontrar em algum curso presencial ou na rua, fiquem tranquilos que eu não vou passar a doença para vocês, não vou passar nada para vocês, não é contagiosa, tá? Ela é chamada de urticária
crônica espontânea e apesar de não me colocar em risco, ela tira totalmente a qualidade de vida do paciente que desenvolve. E eu vou até rodar aqui algumas fotos, pessoal, para vocês entenderem. Peço desculpas, porque as fotos são realmente feias. Mas imagina você ficar assim todos os dias durante 2 anos, passando em tudo quanto era médico. E os remédios simplesmente não funcionavam, nada funcionava. E aí eu vi aquilo como uma desgraça. Eu não conseguia entender como que eu não melhorava, eu sentia muita dor. E eu não tô contando isso para me fazer de vítima não, pessoal. De jeito nenhum. Mesmo porque, depois de anos, graças a Deus, eu consegui ir para um tratamento, uma alternativa totalmente natural, seguindo uma dieta específica, com vitaminas, com alguns tratamentos específicos. Eu consegui o controle de todos esses sintomas para retornar e ter a minha vida de volta. Mas o que aconteceu? Por que eu tô te contando isso? O que aconteceu nesse tempo que eu fiquei doente? É que eu fui jogada para parar com os cursos presenciais e tive que pensar muito. E hoje eu vejo esses problemas que eu tive como um presente de Deus que me levou para a minha trajetória correta da minha missão de vida. Porque só quando isso aconteceu, eu consegui ter uma clareza que talvez eu jamais teria tido se isso não tivesse acontecido comigo. Então, quando eu estava lá no auge da minha carreira, dando os meus treinamentos, as minhas palestras em todo o Brasil, realizando o meu sonho, eu finalmente percebi o quê? Que eu estava fazendo com os meus alunos a mesma coisa que os meus professores lá atrás fizeram comigo, dando cursos em uma linguagem difícil, uma linguagem essencialmente jurídica, com uma metodologia completamente ultrapassada. E quem é advogado vai entender perfeitamente o que eu estou falando agora. Depois de muitos anos convivendo no meio acadêmico, no meio essencialmente jurídico, aquela linguagem ela acaba se tornando parte de você. E é difícil você voltar a falar, digamos assim, em uma linguagem não jurídica, uma linguagem fácil, mas o fato é que caiu minha ficha. Eu simplesmente estava na mesma situação, lá quando eu tinha meus 14 anos, e só que agora eu estava do outro lado. E é assim, pessoal, é claro que se você vai ser um professor de licitações, hoje como a coisa é super complexa e complicada, um amontoado de legislações, né? Não dá nem para pensar em dar aula de licitações se você não for um advogado especialista, tá? Mas para trabalhar com licitações, 90% das pessoas que trabalham com licitações, que vão participar das licitações, não são advogados e nem precisam ser, é totalmente diferente, desde que apliquem tudo da forma correta. E para eu conseguir explicar a forma correta para os meus alunos realmente entenderem, eu tinha que traduzir toda a minha linguagem em algo fácil, simples de entender. Eu tinha que tirar todo juridiquês da minha linguagem, mas só isso não era o suficiente, não adiantava. É uma matéria que é jurídica, é complicada, tinha que ser explicada também num método passo a passo, que fizesse sentido para os meus alunos, numa sequência lógica. E para isso não adiantava nada eu ficar lá explicando para eles a Lei 8666. E então, durante todo esse tempo que eu acabei ficando doente, eu tive muito tempo para planejar que método seria esse. E quando eu voltei a dar as minhas aulas, acontecia o seguinte: eu começava um treinamento e eu precisava cumprir aquele programa jurídico exatamente da forma que ele tinha sido contratado pela entidade ou pela empresa que contratou o curso. Então, eu tinha que ensinar a legislação para os meus alunos com uma linguagem teórica difícil de compreender, e estava claro para mim que aquilo tudo estava complicado demais.
Quem não era advogado não ia conseguir acompanhar. E eu queria fazer de um outro jeito. Eu queria ensinar o que realmente funcionava para trabalhar com licitações. Só que daí aconteceu o seguinte, né? Eu não podia inovar no meu método. Eu tinha que cumprir os programas que eram solicitados, as projeções que foram propostas dentro daqueles temas. E essa metodologia ultrapassada me deixava totalmente frustrada. Então, eu realmente, por muito tempo, como todas as escolas utilizavam essa metodologia, escolas tradicionais utilizavam essa metodologia ultrapassada, eu fiquei tão frustrada que durante anos eu coloquei todo o meu foco em assessoria e consultoria para licitações, que é um trabalho muito bom, paga muito bem, e eu poderia continuar trabalhando apenas como consultora e assessora em licitações, mas, pessoal, essa profissão ela não me fazia assim 100% completa nem feliz. Continuava um buraco aqui dentro de mim, que era a falta que me fazia a área do ensino. Foi aí que eu dei um basta nisso e voltei para a área de ensino com força total, mas dessa vez eu resolvi ensinar do meu jeito. E daí eu resolvi ensinar os meus métodos, aqueles que eu planejei, da forma que eu planejei, porque eu sabia que isso era algo muito bom para simplesmente ficar comigo e não ser passado para frente. E aí eu comecei a fazer isso através do meu canal lá no YouTube, Aprenda Licitações com a Viana, que muitos de vocês já conhecem, e alguns cursos que eu comecei a utilizar metodologia de ensino à distância. Então, desde 2013, eu lancei a minha primeira turma à distância, que estudou comigo, seguindo os meus métodos, as minhas orientações, durante 2 meses. E realmente, pessoal, os resultados que eu tive nessa primeira turma, eles foram incríveis. As pessoas realmente saíram satisfeitas, pois deixaram de cometer erros no decorrer do processo da licitação e entenderam 100% do treinamento. E fornecedores que ajustaram, pararam de perder licitações, começaram a vencer um número muito maior de licitações depois de aplicar esse método. E isso foi a prova, realmente, que o método, ele funcionava. E daí me motivei demais, ano após ano, eu venho aprimorando, venho refinando esse meu método e conseguindo cumprir a minha verdadeira missão de vida, que é ajudar um maior número de pessoas a realmente aprender a trabalhar com licitações de uma forma eficiente, de uma forma que realmente funcione, mas principalmente de uma forma simples de ser entendida, de uma forma fácil de ser entendida, e que com alunos que realmente têm dedicação, que têm comprometimento em seguir as minhas orientações, para que eles tenham resultados e que principalmente consigam esse salto de conhecimento sem precisar passar pelo que eu passei, sem precisar ficar doente ou desistir, sem precisar sacrificar outras áreas da vida, como saúde, relacionamento. E o objetivo final desse vídeo é somente agradecer cada um dos meus alunos, cada um de vocês, por confiar no meu trabalho, por permitir que eu participe das conquistas de vocês, porque cada depoimento que eu recebo, são centenas, pessoal, de depoimento, de feedbacks que eu recebo todos esses anos, e cada depoimento que eu recebo de um aluno contando a sua história de sucesso depois de ter passado comigo é uma vitória. Eu torço demais por vocês. Eu me emociono em cada depoimento que eu recebo, em cada história de sucesso, porque é a realização da minha missão de vida, do meu sonho, da minha meta concretizada, ajudar no sucesso financeiro de cada um de vocês. Então, muito obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês.